Bom dia, a paz do Senhor Jesus, mais um dia aqui, né? Com a graça de Deus. Eu gostaria de partilhar com vocês uma palavra antes da gente iniciar esse vídeo. A palavra está lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 6. Portanto, assim diz o Senhor: porque fizeste o teu coração como o coração de Deus, eis que farei que estrangeiros venham sobre ti, os formidáveis das nações, e eles brandirão as tuas espadas contra a beleza da tua sabedoria, e corromperão o teu esplendor. Um versículo anterior diz assim, o 5: por tua grande sabedoria e pelo teu comércio aumentastes as tuas riquezas, e o teu coração se elevou por causa das tuas riquezas. Eu estava meditando essa palavra hoje, né? E essa palavra vem dizer muito a respeito da gente confiar na nossa própria força, né? A gente sempre tem um sonho. A gente sempre quer conquistar alguma coisa, né? Mas a nossa força de vontade, o nosso empenho, não é o que traz a riqueza para nós. Isso colabora para que as coisas aconteçam. Mas a nossa verdadeira riqueza, seja ela material ou a conquista de outras coisas como família, né? Coisas que não podem ser muitas vezes consideradas como bens materiais, mas enfim, trabalho, um emprego, uma faculdade, essas coisas elas têm que prover da vontade de Deus na nossa vida, porque assim será fortalecido, é, terá uma estrutura, né? Aquilo que vem com a nossa própria força, aquilo que a gente se gaba, né, de fazer, eu conquistei por mérito meu, a palavra diz que vai ser entregue na mão de pessoas mais fortes que nós. Aí vem né, pessoas mais inteligentes, muitas vezes usando essa inteligência para roubar, para causar maldade, destruição. Acontece, né, a gente vê constantemente pessoas muito inteligentes que bolam aí planos para aplicar golpes, né? Que muitas vezes são quase impossíveis de ser percebidos. Então a gente tem que confiar a nossa riqueza em Deus e saber que tudo provém de Deus. Tudo que provém de Deus é estável, é seguro, porque é o próprio Deus que dá a segurança. Amém? Gostaria de deixar essa palavra no coração de vocês aí. E para iniciar esse vídeo, eu gostaria de partilhar com vocês um pouquinho da minha história com o crochê, né? Eu tô aqui fazendo uma blusa para minha filha, vou mostrar para vocês, ó. Vou fazer a manga agora, né? Aí fiz o corpo da blusa. Ela quer uma blusa de frio mais curtinha, tipo cropped, né? Tô fazendo aqui para ela. Então, eu não tenho ateliê, né? Eu não tenho, eu trabalho dentro da minha casa, no meu quarto, consegui comprar umas coisas, umas caixas, tenho um armário onde eu guardo, né, os materiais. Mas hoje eu não tenho um ateliê, um lugar próprio para estar fazendo. E eu acho que todas as crocheteiras têm um sonho, né, de ter o seu próprio cantinho. Porque é gostoso a gente ter um lugar, né, onde a gente pode sentar e aquele lugar é o nosso lugar de trabalho, o nosso lugar de aconchego, né, é nosso lugar de tranquilidade. Mas hoje eu não tenho. Mas eu já tive um ateliê. Ele era assim, não era um ateliê, né, assim, bem arrumadinho, bem acabadinho, mas estava caminhando, sabe? Só que aí o que aconteceu? Eu tinha, minha filha tinha acho que 2 aninhos, a mais nova. E aí eu tive que sair do trabalho, né? Eu tava com um probleminha de saúde e eu tive que sair do meu trabalho e eu precisei passar no neurologista, tava com uns problemas, né, para dormir, enfim. E aí eu fui no neurologista e o neurologista disse: "Olha, você vai ter que fazer uma escolha, né? Ou é o trabalho ou a sua saúde mental, né?" Meu trabalho era muito exaustivo na época. E aí eu optei, obviamente, né, por sair do trabalho.
E aqui na minha casa tem um quarto nos fundos, né? E só que ele não tem porta nem janela. Nós construímos, eu construí com a finalidade de fazer o meu ateliê. Nessa época não tinha nada, era só uma área, né? E aí eu saí do serviço, peguei um dinheiro e falei, eu vou construir um ateliê para mim. Nessa época eu trabalhava já com crochê, mas com algumas outras coisas também. E aí contratei um rapaz, um pedreiro, né? Comprei o material, construí o ateliê. Comecei a pegar umas encomendas, eu já tinha algumas clientes, né? E comecei a trabalhar no meu ateliê. E, gente, foi tão gratificante, maravilhoso, porque é como eu falei, é bom a gente ter um cantinho pra gente, até mesmo para ter aquela sensação de, poxa, é uma coisa profissional, né? Enfim, eu tinha meu ateliê. Olha para você ver como que as coisas, né? Por isso a gente tem que colocar a nossa vida na mão de Deus mesmo, né? E naquela ânsia de construir o ateliê, de fazer as coisas acontecerem, eu fui deixando um pouco as coisas de Deus de lado, sabe? Fui deixando. Não é que fui deixando as coisas de Deus de lado, a gente tem a tendência a esquecer que Deus está em todo momento com a gente, né? E consagrar a nossa vida, consagrar nossos planos, nossos sonhos, cada conquista. Ai, comprei um rolo de barbante. É uma conquista, consagra na mão de Deus. Tudo que a gente conquista, por menor que seja, tem que ser consagrado e tem que vir da parte de Deus, né? Enfim, eu fui indo, conquistando algumas coisas e acabei me perdendo aí nesse meio, né? Nessa época. E foi correndo as coisas assim, sabe? Meio aleatório. E aí eu conheci um rapaz. Na verdade, eu não conheci esse rapaz, eu já conhecia. E esse rapaz começou a se aproximar demais, começou a ficar muito próximo, né? E eu naquela época tava com problemas, né, neurológicos, enfim, não tô justificando, mas a gente fica mais vulnerável, né? Foi indo, eu tava solteira, né? A gente começou a conversar, tal, começou a ficar, né, sério o negócio. E aí ele me convenceu e eu me deixei convencer e troquei o meu sonho pelo sonho dele. E aí nós demos início a esse projeto que não era meu, era dele, né? E nós demos início a esse projeto, eu abandonei o meu sonho, abandonei o meu objetivo, né? E fomos fazendo, né? Colocando em prática, enfim, o plano dele. Moral da história, né? Como eu acho que é tragédia anunciada, né? Vamos dizer assim, não deu certo. Eu obtive uma dívida que até hoje ainda pago, né? Algumas coisas. O meu ateliê, obviamente, né? A pessoa não tá mais na minha vida, graças a Deus. Mas fica assim aquela sensação de, poxa, sabe? Como eu fui tonta, né? Como eu fui imatura, ingênua. Mas fica o aprendizado, e isso é muito importante. A gente tem que pegar as coisas ruins que acontecem, analisar, né, estudar e compartilhar com as pessoas para aprender, porque Deus permite também coisas ruins acontecer para a gente aprender, para a gente se tornar mais forte, né, mais seguro das coisas. E o aprendizado é o quê? Nunca troque o seu sonho pelo sonho de outra pessoa. O seu sonho é seu, né? O seu sonho é seu. Se Deus colocou no seu coração, ele sustenta, ele ajuda. Às vezes parece que é passinho de formiga, pouquinho de cada vez, mas vai chegar no objetivo, vai alcançar o objetivo. É só não desistir. O segredo está em continuar e não desistir. O meu erro foi ter desistido do meu sonho para viver o sonho de outra pessoa. Não teria necessidade, né? A pessoa poderia viver o sonho dela e eu viver o meu sonho. Enfim. E assim, foi tão grande o baque que eu abandonei, sabe? De vez mesmo. O quartinho tá lá, hoje virou quartinho de bagunça, né? Muitas coisas aconteceram na minha vida depois disso. Eu conheci o meu atual esposo e a gente já vai para 8 anos de casado, né? Graças a Deus, a gente tem uma vida maravilhosa junto com Deus, com as nossas filhas.
A minha filha mais velha já também é casada, né? Mas até pouco tempo atrás morava comigo ainda. E a minha filha mais nova mora ainda comigo, ela tem 13 anos. E graças a Deus, assim, Deus tem colocado as coisas no lugar, sabe? Colocado coisas e pessoas. Porque o mais importante da nossa vida é aprender a colocar pessoas no seu devido lugar. Vida de casado, né? Não é fácil, a gente sabe. A gente tem que matar um leão por dia e muitas vezes com um sorriso no rosto, né? Mas é necessário a gente aprender a colocar pessoas, cada uma no seu lugar. Hoje eu vivo, eu despertei o meu sonho novamente, sabe? Mas eu tenho a consciência de que eu não vou viver meu sonho sozinho. Hoje eu sou casada, eu preciso viver esse sonho junto com o meu esposo, né? E creio que ele tem os planos dele também. Mas assim como a vida me ensinou de forma madura, né? A gente precisa dar prosseguimento no nosso sonho e apoiar o sonho do outro, mas não abandonar o nosso sonho, né? E eu tô assim agora, eu creio que futuramente, nos próximos vídeos, né, eu vou trazer para vocês o andamento de como que tá lá o quartinho, porque hoje não tem nem condições de eu mostrar para vocês, gente, porque realmente tá um caos. Eu guardo coisas lá, muitas coisas, enfim, ferramenta, né? Muita coisa, então tem que limpar, tem que tirar, jogar fora umas coisas. Então, ontem eu conversava com meu esposo e ele falou: vamos fazer dar certo, né? Isso daí, eu te ajudo. E eu deixei esse sonho aflorar novamente no meu coração. Então, né, os meus planos são futuramente, aos pouquinhos, investir naquele ambiente, preparar, né? Ele ainda não tem nada, não tem reboco nas paredes, não tem reboco nas paredes, não tem pintura, não tem piso, não tem janela, não tem porta, né? Mas enfim, sonhos começam assim, né? Cru. Depois a gente vai dando forma. E é maravilhoso. Eu tenho vencido muitas coisas na minha vida, sabe? Graças a Deus. E, e essas vitórias, elas só servem para uma coisa. É para mostrar para outras pessoas, para você que está aí desse lado assistindo, que é possível e que a gente não pode desistir. Nunca. Nunca. Enquanto houver fôlego de vida, a gente precisa lutar e correr atrás dos nossos sonhos, consagrando na mão de Deus, pedindo a Ele que dê o crescimento e a direção. E assim tudo vai dar certo. Eu creio, né? Ó, costurei um lado aqui agora da manga, ó, tá vendo? Foto aqui, ó, tá no avesso. Aí daqui vai sair a manga. E essa blusa, eu não costurei a outra manga ainda, a outra alça. Ó, ela tem um decote, tá vendo? Dá pra ver? Vai ficar pronta e eu trago pra vocês verem. Então é isso, gente. Nunca desistam do sonho de vocês. Não deixe para depois, né? Faz um pouquinho cada dia, faz o que der, mas não desiste e continua. O segredo está em continuar. Não para. Um pouquinho cada dia, né? Como eu disse, uma conquista mínima que seja, comemora, consagra a Deus, né? Que Deus vai abençoar e nós vamos conquistar coisas ainda maiores e maiores. Não para sermos melhores, né? Mas para servirmos de testemunho e, assim, ânimo na vida daqueles que precisam, né? Eu agradeço muito, viu? A, a companhia de vocês. Que vocês todos fiquem com Deus. Que a palavra de hoje tenha servido aí para trazer ânimo, esperança no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.